Bom dia, boa tarde, boa noite, povo querido e amado. Aqui quem está falando é a pastora Maura. Queridos, o motivo da minha passagem aqui por esse canal é porque eu tenho algo de Deus para a sua vida nessa noite. E quando nós criamos esse canal, nós criamos ele no intuito de abençoar vidas, de ganhar almas para o Senhor Jesus, de levar pessoas a conhecerem quem é o nosso Deus através de testemunhos, porque a gente ouve falar de Deus, mas a verdade é que nós precisamos experimentar Deus. E nós temos testemunho de várias pessoas que têm experiências profundas com Deus. Então, nesse dia especial, eu separei para vocês uma mensagem ao qual eu quero trazer para você uma revelação da parte do Senhor Jesus, para que você tenha também aí, tire aí as suas conclusões. Essa palavra o Senhor me deu na profundidade de uma oração que eu estava fazendo com o Senhor, e eu tenho levado essa mesma palavra a diversas igrejas. Inclusive eu quero deixar aqui o meu endereço de e-mail, porque caso algum pastor, algum irmão deseje aí nos contactar para a gente estar levando essa palavra, a gente vai com muito prazer, a gente tendo espaço na nossa agenda, a gente vai atender. Então, através dessa experiência, vocês vão poder analisarem, porque muitas vezes a gente se pergunta: Deus, o que eu estou fazendo nessa terra? Qual que é o propósito do Senhor na minha vida? Quantas vezes a gente não olha para o espelho e não se pergunta: Deus, o que é que eu estou fazendo nessa terra? Qual que é o propósito? O que o Senhor quer de mim? A gente às vezes está passando por um momento difícil, e eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem propósito na vida de cada pessoa. Não existe um ser humano sequer que nasceu despropositalmente. Então Deus, Ele tem um carinho, Deus tem um compromisso com a gente. Somos nós que às vezes não damos aí a devida importância a esse compromisso que o Senhor tem conosco. Então é por isso que eu trouxe aqui essa mensagem, para que você possa refletir. E o tema dessa mensagem é: quem sou eu perante Deus? Então eu espero que cada um de vocês possam pegar essa mensagem como um aprendizado de vida, para que você possa descobrir o seu propósito diante de Deus e qual é o propósito de Deus perante você. Essa mensagem, ela se encontra no livro de Êxodo, no capítulo de número 37, que diz o seguinte: fez também Bezalel a arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio. Era o seu comprimento de 1 côvado e meio a largura, e 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobriu por dentro e por fora. A cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e as pôs no 4 cantos da arca. 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro. E colocou os varais nas argolas ao lado da arca, para se levar por meio delas a arca. Queridos, eu estava meditando e eu perguntei ao Senhor, eu disse: Deus, por que é que o Senhor estabeleceu que dentre os objetos que ornariam a sua casa, o Senhor estabeleceu que fosse feita uma arca, e para que o Senhor pudesse usar essa arca, pudesse estar no meio dos homens através dessa arca? Qual que era o propósito de Deus? Qual que era o propósito do Senhor quando o Senhor mandou o homem fazer uma arca? Se a gente for parar para pensar, é uma caixa extremamente pequena, não cabe Deus num local desse. Se eu te perguntasse também se Deus caberia dentro da minha casa, também não caberia, porque Deus é muito maior do que a minha casa. Mas agora eu vejo Deus dando ordens para que fosse feito um caixote de madeira, para que Ele pudesse manifestar ali a sua glória.
E eu fiquei pensando, queridos, por que Deus faria isso? E eis aí a grande revelação do Senhor, que no decorrer dessa palavra, você vai entender o porquê que Deus manda fazer uma caixa de madeira, para que possa ser manifesta através dela a glória dele. Primeira coisa, Deus manda fazer essa caixa, essa arca, com uma madeira de acácia. Eu fui pesquisar a madeira de acácia, queridos, e eu descobri algumas coisas a respeito dessa madeira. A primeira coisa que eu descubro é que a acácia nasce no deserto. Ela cresce sozinha. Ela é uma planta que, devido à aspereza dos seus espinhos, não nasce nada junto com ela, perto dela, porque ela é uma madeira, uma árvore forte, porém, ela não tem um formato que se possa dizer, essa árvore dá um móvel. Eu fiquei meditando porque Deus não pediu então que fosse feita uma arca de madeira de cedro, que naquela época era madeira que estava em alta, era uma madeira nobre, era uma madeira fácil de trabalhar. Nenhum carpinteiro gostaria de trabalhar com acácia. Mas Deus manda fazer a arca com madeira de acácia. Se você olhar lá, se você pesquisar, você vai descobrir que a acácia, ela é de galhos, os galhos dela não são galhos assim certos, são galhos diversificados, difícil de trabalhar, mas Deus manda fazer a arca com essa madeira. Deus não aceitava outro tipo de madeira. Segunda coisa que eu percebo nessa árvore, segunda característica, ela é uma árvore que ela nasce sozinha, porque a raiz dela adentra a terra e suga toda a água que tem ao redor. Ou seja, ela também é uma planta egoísta. Não nasce outros tipos de arbusto do lado dela, porque ela suga para si toda a água que ela encontra ali no solo. Então, ela é uma árvore que, além de ser... Ela fica no deserto. Ela cresce sozinha, na solidão. Ela é coberta de espinhos e problemas. E ela também é egoísta. Então eu comecei a pensar na série de problemas que essa árvore tem. Mas Deus quer uma arca com essa árvore. Deus não escolhe outra madeira. Ele escolhe ela. E eu orando ao Senhor, porque ao mesmo tempo que a gente está estudando uma mensagem, a gente também ora ao Senhor para que Deus nos revele qual o teor da palavra, porque a palavra de Deus ela é toda revelada. E o Senhor, Ele diretamente fala no meu coração: eu gosto de trabalhar as coisas do meu jeito. Amém? Então a gente entende que Deus ele gosta de trabalhar as coisas do jeito dele, não do nosso jeito. Portanto, muitas vezes, coisas aí na sua vida podem não sair da maneira que você quer. Mas tenha certeza que quando você deixa Deus tratar na sua vida, as coisas saem do jeito que Deus programa. E muitas vezes o jeito que Deus programa não é a forma que nós gostaríamos que fosse, mas é a forma que Ele prefere que seja. Nós vemos que Deus, desde a época do pecado de Adão, o homem se separa de Deus, mas Deus ele está tentando o tempo todo estabelecer conosco uma nova conexão. E agora eu posso entender o porquê que Deus pede para que Moisés faça uma arca para ele, para que a presença dele seja manifesta na nossa vida através dessa arca, porque Moisés implorou para ver Deus. E o que ele fala para Moisés? Moisés, eu vou passar, você vai subir lá no monte, vai ficar de costa, eu vou passar entre as rochas, você não vai me ver, porque se você me ver, você morre, mas eu vou passar entre as rochas. E a Bíblia diz que quando Moisés desce de lá, o rosto de Moisés está brilhando. E por quê? Porque Deus é tanta luz, Deus é tão mistério, que só de passar nas costas de Moisés,
ele consegue transmitir para Moisés um brilho que desceu à face de Moisés. Então, queridos, mas Deus precisava de um artifício para que os homens pudessem usufruir a presença dele, por assim dizer. Então Deus, ele usa essa metodologia. Deus, ele estabelece que seja feito isso, né? Para que o homem entenda de uma vez por todas quem é ele e quem é o próprio homem. Porque às vezes a gente não entende nem quem é Deus e nem quem é a gente. Então nesse momento a gente entende através dessa pregação, através dessa palavra, quem somos nós verdadeiramente, né? Após a arca ficar pronta, Deus não simplesmente usou aquela arca, não. Teve que ser modificado nela alguns itens. E a Bíblia é clara quando ela diz que Deus manda revestir a arca de ouro por dentro e por fora. Tudo que se diz respeito a essa arca teria que ser muito minuciosamente trabalhado, porque Deus também não compactua com imperfeição. Então, para ser do jeito que Deus queria, tinha que ser perfeito, tinha que ser revestido, tinha que reluzir, tinha que ser algo que tivesse valor. Então o Senhor manda que eles coloquem todos esses adereços de ouro, argola, né, e que nessas argolas fossem revestidos de ouro, os varais que seguravam a arca. Não era qualquer pessoa que poderia tanger nessa arca, teria que ser os levitas. Então, queridos, a gente aprende nessa mensagem que é exatamente o que Deus quer nos revelar nessa noite. Eu gostaria de chamar a atenção de você nessa noite, se você está vendo alguma semelhança entre essa arca e a sua vida. Eu consigo ver na minha. Por exemplo, quando Deus me revelou tudo isso, eu fiquei trêmula. Eu falei, Deus, como que o Senhor é perfeito? Como que o Senhor é maravilhoso? Nasce no deserto. Primeiro Deus quer algo que vai ser achado lá no deserto sozinho, cheio de espinho, cheio de imperfeições. Agora Deus quer que essa mesma peça imperfeita, que ela venha para cá, que ela seja tratada, que ela seja cuidada, e que depois ela comece a tomar um formato nas mãos de um carpinteiro. Depois disso, Deus não se dá por satisfeito e ele diz, não, ainda depois de ter se transformado nesse caixote tão lindo, mas agora precisa de ser revestido, porque tem que agregar valores. Você consegue ver aí alguma semelhança entre a nossa vida no antes e no depois? Pois bem, continuemos aqui a nossa reflexão. Transformado foi, revestido foi, está bonito, está valioso, mas está vazio, não tem nada dentro. E a gente percebe que Deus então ele manda colocar 3 elementos ali dentro. Quais eram esses elementos? A vara de Arão, o maná e as tábuas com a lei de Deus. Eu fiquei meditando profundamente, falei, Deus, por quê? Qual o mistério que havia nisso? Que significado tem esses 3 objetos que o Senhor manda, especificamente os 3 objetos que o Senhor manda colocar dentro dessa arca? A vara de Arão, queridos, é para nos lembrar que mesmo tendo algo dentro de você que está morto, pode ser ressuscitado. O maná que foi colocado ali dentro é para que você lembre que Deus é quem te sustenta. Apesar do seu grau de escolaridade, apesar do seu sucesso financeiro, apesar do seu estudo. Porque tem muita gente que fala assim, mas se eu não estudasse, eu não chegaria onde cheguei. Porém, há de se lembrar que a inteligência do homem quem coloca é Deus. Então, se você alcança um grau de estudo na sua vida, onde você pode angariar para você diversos benefícios através desse grau de escolaridade, saiba que foi o Senhor quem colocou a inteligência na sua mente. E para finalizar aqui, os itens
relacionados aí na arca, nós temos também a tábua com a lei de Deus. Significa que o homem tem que lembrar que dentro dele, a lei de Deus nunca esteve de fora para dentro, ela sempre esteve de dentro para fora. Essa tábua da lei significa uma ordem, uma direção que o homem tem que tomar na vida dele. Então, quando Deus me revelou isso, eu fiquei assim, chocada, porque a gente lê, tantas vezes nós lemos essa passagem, e era uma arca só, e a gente não tinha a beleza, a gente não tinha a riqueza de detalhes com que Deus nos revela nesse momento, a respeito dessa arca. Amém? Então, por aí você pode tirar o que Deus tem reservado para você. Agora, o mais importante dessa mensagem aqui nessa noite, que eu quero deixar para você, é que talvez você olhe para mim e diga assim: olha, pastora, mas essa mensagem, ela estava no Antigo Testamento. Ela não surte efeito, porque ela está no Antigo Testamento e nós vivemos agora a época da graça, nós estamos debaixo da graça. Só que Deus pensou nisso. E quando eu olho, queridos, quando eu vejo, quanto mais eu leio a Bíblia, mais sede eu tenho da palavra de Deus, porque eu entendo mais e mais os propósitos de Deus. Vejamos que no Antigo Testamento Deus manda construir uma arca tirada do nada, que é semelhante a mim e a você, porque nós saímos do nada. E agora, no Novo Testamento, Deus faz uma coisa linda, maravilhosa. Já não é mais Bezalel que vai ir lá no deserto colher essa madeira para fazer. Agora ele já manda um outro carpinteiro, chamado Jesus de Nazaré, para ir lá no deserto, arrancar aquela mesma árvore, tirar aquela mesma árvore, construir aquela árvore, sabe, reconstruir, fazer de novo, fazer um caixote novo, revestir por dentro e por fora, colocar os 3 itens. Aí você vai dizer para mim assim: pastora, mas quais são esses itens? Porque lá colocou-se o maná, lá colocou as tábuas, lá colocou a vara de Arão dentro dessa caixa. E agora que a caixa foi renovada pelo novo carpinteiro, que já não é mais Bezalel, mas é Jesus, quais esses 3 elementos? Eu te digo que neste momento, a grande revelação de Deus é que você é a arca da aliança de Deus, e dentro de você hoje contém os 3 elementos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, eu deixo para você essa mensagem aqui, para que você entenda de uma vez por todas que você foi chamado à nova arca da aliança, do concerto entre o homem e Deus. Você não nasceu por acaso, você não está na família que você está por acaso. Tem algo aí neste lugar que você precisa de fazer, tem algo aí que você precisa de realizar. Olha, eu não sei se você abandonou seu ministério, eu não sei se você um dia já foi usado pelo Espírito Santo de Deus, mas de um tempo para cá você parou, estacionou. Mas Deus está usando esse espaço aqui nessa noite, através da minha vida, para te chamar de volta, para te dizer que você é arca. Você nasceu para ser arca, você não nasceu para ser madeira de acácia, você não nasceu para ficar no deserto, você não nasceu para sofrer, mas você nasceu para andar debaixo de um propósito de Deus. E agora eu percebo aqui, mesmo nessa mensagem, eu entendo que Deus, ele usa aquela arca num determinado tempo. Só que depois aquela arca, ela perde aquela essência que Deus queria que fosse. E eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. A arca se perdeu. Foi retirado dela todos os propósitos. Foram retirados os itens que compunham o interior daquela arca. Foi arrancado o ouro que um dia foi colocado naquela arca. E agora ela volta a ser o quê? Um mero caixote de madeiras. Trabalhado? Sim,
Porque aquilo que Deus muda uma vez, nunca mais Ele retira a mudança. Uma vez conhecendo o Senhor, uma vez experimentando o Senhor, nunca mais você volta a ser quem você era antes. Eu digo que se a pessoa ela tinha um ministério na presença de Deus, ou um ministério pastoral, ou um ministério diaconal, ou um ministério no presbitério, ou seja, qualquer área missionária, até mesmo louvorista no louvor, se você for lá para fora, você vai voltar com o seu ministério. Se você não herdar o reino dos céus e descer ao inferno, descerá lá o pastor, descerá lá o obreiro, descerá lá aquela pessoa a quem Deus chamou, porque a mudança está feita. O caixote não vai voltar a ser a caça de novo, mas ele não vai prestar se for retirado dele o brilho, se for retirado dele o conteúdo que tem de Deus dentro. Volta a ser só um caixote. E para que serve esse caixote? A não ser para ser queimado. Neste momento eu quero te dizer que você não pode voltar atrás. Se você está pensando em desistir, talvez eu esteja falando aqui agora com pessoas que hoje mesmo olhou para si, olhou para o espelho e disse: o que eu estou fazendo? Eu estou perdendo meu tempo. Não faça isso. Deus está te usando. Você precisa brilhar. Você tem que chegar nos locais aonde você chegar. Você tem que levar prosperidade. Você tem que refletir paz, porque foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ser menor, mas você foi chamado para ser maior. Mas esse maior que eu digo, não é maior nem melhor que ninguém, é maior no reino dos céus. Aprenda e entenda isso de uma vez por todas. Nós, queridos, que uma vez pegamos no arado, não temos o direito de desistir. E eu não sei porquê, mas o Senhor tocou no meu coração para estar trazendo essa revelação dele aqui nesse momento, nessa hora, para que você entenda, porque Deus, Ele não quer te perder. Ele não quer te perder para o mundo, Ele não quer te perder para o dinheiro, Ele não quer te perder para a ganância, Ele não quer te perder para o egoísmo, mas Ele quer que você esteja com Ele, festejando na glória, juntamente com todos os santos. Nós não podemos ficar parados enquanto o tempo corre, mas nós temos que estar como arca da aliança de Deus. Nós temos que servir, nos prestarmos ao papel para que foi chamado, para que foi feito, para que foi produzido. A arca era algo tão melindroso que ninguém podia tocar. Eu quero dizer para você que enquanto você estiver servindo ao propósito de Deus, como arca da aliança de Deus, como concerto, aleluia, entre o homem e Deus na terra, ninguém pode te tocar, porque a Bíblia diz que aquele que tocava na arca despropositadamente, que não fosse ordenado por Deus, ele morria. E eu quero dizer para você que nós somos da mesma forma. O inimigo não pode nos tocar. O inimigo não pode tocar na sua vida. O suicídio, o vício, não pode tocar na sua vida, porque você pertence a Deus. Se você toma seu posicionamento de arca da aliança de Deus, você é alguém que vai levar paz, que vai levar prosperidade aonde te colocarem. Entenda isso, você tem um propósito. Deus te chamou para esse propósito. E eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem tenha falado na sua alma nesse momento, porque eu separei esse dia para estar trazendo para você com muito carinho, do fundo do meu coração, essa mensagem que não dá tempo da gente falar na sua íntegra, mas o pouco que conseguimos falar para você, nós estamos apresentando para você de coração, na certeza de que o Espírito Santo de Deus possa falar e possa penetrar no local aí do seu coração, aonde eu não consegui chegar, né? Então que você reflita, pare um pouco, não desista ainda, seja forte, vença as tentações, vença, não ceda, não sucumba às lutas, né? A tristeza, ao choro. Não, você foi feito para vencer. Você é filho de Deus. Você é semelhante, você é igual e semelhante ao Senhor. Ele diz que nos faria semelhantes a Ele. Então você é alguém que representa Deus na terra. Não faça, aleluia, o contrário daquilo que Deus espera de você.
eu quero encerrar essa palavra fazendo uma oração pela sua vida, porque eu sei que esse testemunho aqui, essa palavra vai alcançar alguns corações. E quando essa palavra tocar no seu coração, comente aqui com a gente. Na medida do possível, a gente vai estar respondendo seu comentário, né? Nós vamos ficar muito felizes aqui com seu comentário, né? Porque isso nos ajuda a divulgar outros trabalhos para que ele seja levado, alcance um maior número de pessoas. Mas eu quero nesse momento realmente fazer uma oração por você. E se você estiver atravessando aí qualquer problema, qualquer crise, mentaliza aí agora essa crise que você está atravessando, e eu vou estar orando aqui, liberando uma bênção para essa área da sua vida. Eu sei que você que já conhece, que é conhecedor da palavra de Deus, você sabe que uma transferência de unção, ela alcança, né, uma distância inimaginável. Então, eu não sei de onde você está me ouvindo nesse momento, mas seja onde quer que você esteja, eu quero dizer para você que a paz do Senhor Jesus Cristo, ela vai te alcançar aí, aonde você estiver agora. Eu creio no milagre que será liberado através dessa palavra sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para você só uma coisa: feche seus olhos aí onde você está, se possível, curva a sua cabeça e vamos orar juntos nessa noite. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Moisés, nesse momento nós invocamos o Teu nome santo aqui agora neste lugar, para que o Senhor possa alcançar a vida dessa pessoa que está nos assistindo aqui, Senhor. Que o Senhor possa prover na vida dela a cura, que o Senhor possa abrir portas na vida dessa pessoa, que o Senhor possa construir dentro dela um patamar de esperanças, meu Deus. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu poder alcance essa pessoa nesse momento, que seja amenizado sobre ela esse fardo. Talvez, meu Pai, nesse momento essa pessoa olhou para o céu e disse: eu não aguento mais, Deus, eu entrego os pontos, porque o sofrimento é muito grande, a luta é muito grande, a batalha é muito grande. Mas eu quero dizer para toda essa batalha, essa luta e esse sofrimento, que maior do que és é o meu Deus, que está comigo a todo momento. Então, papai querido e amado, nessa noite, vai de encontro à necessidade, meu Deus, de cada pessoa que está me ouvindo aqui. Que essa pessoa possa, meu Pai, sentir um alívio através dessa oração, no coração e na alma. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos deu esse meio de comunicação para nós chegarmos até a casa das pessoas, na vida das pessoas, no trabalho das pessoas, e podermos comunicar com elas. Ainda que nós não interagimos ao vivo, mas que essa mensagem alcance agora o coração dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, queridos, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar todos os dias da sua vida, que seja bênção, que seja paz, que na sua casa tenha fartura, que os seus celeiros sejam cheios, que a tua vida espiritual, sentimental, seja organizada em nome do Senhor Jesus. É o que eu desejo para vocês, é o que eu profetizo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para todos. Que Deus abençoe.